Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a influência que nós exercemos sobre a sociedade e principalmente sobre os nossos filhos, as crianças. Bom, o que eu vou contar aqui veio de uma história contada por um rabino e basicamente é o seguinte. Bom, a origem da palavra hebraica, em hebraico, influência, a palavra em hebraico, né, para influência, vem de inclinação. E é dito que nós somos como telhados, aonde as nossas próprias atitudes escoam na inclinação desse telhado e são derramadas em cima da próxima geração, dos nossos filhos e das crianças que estão observando o nosso comportamento. Se nós formos pessoas delicadas, com boas maneiras, nossos filhos e a geração que está observando terá boas maneiras. Se nós não formos tão delicados, não tivermos boas maneiras, nossos filhos também não terão. Se cada vez que a gente chega na mesa do jantar, a gente desliga o telefone celular, preocupado que ele não toque para não atrapalhar o jantar, bom, nossos filhos entenderão que aquele é um momento importante e farão mesmo. Agora, se a gente atende o telefone celular durante a mesa, o jantar, bom, nossos filhos farão o mesmo, não é isso? São as boas maneiras, né? A gente tem que mostrar as boas maneiras, influenciar positivamente. E isso vem dos pais, basicamente vem dos pais. Bom, e esse rabino que eu falei, ele contou uma história que aconteceu em Baltimore, em Maryland, e bom, a história é basicamente o seguinte. Ele foi num evento, ele sentou numa mesa nesse evento com um professor e mais duas pessoas, e esse professor resolveu contar uma história para ele. E esse professor disse o seguinte para o rabino: olha, ele tem um aluno, né? Ele colocou um nome qualquer no aluno para não falar quem que era, ele chamou de Chaim. E esse aluno, bom, ele estava no último ano do curso e o professor propôs uma coisa. Cada aluno teria a oportunidade de fazer um discurso original, falando tudo que aprendeu durante os anos de colégio. E, bom, para honrar, né, pai e mãe, então o aluno foi convidado a convidar os seus pais para assistir esse discurso. E cada aluno, então, super feliz, convidou os seus respectivos pais para assistir o discurso, né? E logo um aluno especial, muito especial, porque era o filho de um outro professor do mesmo colégio, um professor que trabalhava lá, certo? Bom, chegou no dia da apresentação e cadê o pai do cara? Cadê o pai do menino? Do Chaim? Cadê o pai do Chaim? O pai do Chaim não estava lá. Mas o pai do Chaim trabalha na escola. Puxa, o pai do Chaim trabalha na escola e não está lá assistindo o próprio filho? Não vai assistir o filho? Então o professor pensou o seguinte: o pai do Chaim deve ter esquecido a apresentação do filho. E chamou o Chaim e falou: Chaim, vai lá e chama seu pai. Vai na sala dos professores e chama seu pai para assistir. E o Chaim estava compenetrado, lendo algumas coisas, e falou: não, professor, eu vou terminar de ler isso aqui e daqui a pouco eu vou. E bom, foram apresentando os alunos, estava chegando a vez do Chaim. O professor falou: Chaim, tá na hora, ó, corre lá e chama seu pai. E o Chaim falou: não, daqui a pouco eu vou. E adivinha, chegou a vez do Chaim. Todo mundo percebeu, o pai do Chaim não tá. Todos os alunos perceberam. Logo, o pai do Chaim, um professor conhecidíssimo na escola, não estava. Todo mundo sentiu falta do pai do Chaim. Chegou a vez do Chaim. Chaim chegou, subiu e fez uma apresentação maravilhosa. Bom, o Chaim saiu do palco. O professor ficou constrangido. Puxa, o pai dele, outro professor, meu amigo, tá aqui na escola e não veio assistir o filho. E o filho também, que desmiolado, não foi chamar o pai.
Então ele chamou o Chaim e falou: Chaim, sua apresentação foi excelente, magnífica, linda. Mas por que você não foi chamar seu pai? Te avisei tantas vezes, Chaim. O Chaim engoliu a seco, né, limpou a garganta, estava se sentindo mal, abaixou o olhar e disse: professor, depois de mim, depois da minha apresentação, era de um menino órfão que não tem pai. E eu preferi não chamar meu pai para que esse menino não fosse o único que não tivesse o pai na plateia. E, bom, o professor estava contando isso para o rabino, né? E o rabino falou: puxa, que história linda, esse garoto tem uma moral muito grande. E os outros dois senhores na mesa falou: imagina, eu não esperaria coisa diferente. Você conheceu o pai do Chaim? O pai do Chaim? Conheceu a mãe do Chaim? Esse casal é magnífico. Cada ato desse casal inspira amor. O Chaim só podia ser isso, uma inspiração de amor. Então, sabe o que a gente vê com isso? Isso é uma história real, tá ok? Ele coloca todos os dados da escola, etc, tal. Aconteceu recentemente. E, puxa vida, isso é lindo. Isso é lindo, sabe? A gente pode influenciar, né, a próxima geração de forma positiva, principalmente nossos filhos, e para isso a gente tem que ter uma determinada inclinação. Essa inclinação são os nossos hábitos. E esses hábitos são hábitos que devem ser cuidadosos, bem calculados. De vez em quando a gente vê, por exemplo, os pais não percebem, mas tem pessoas que estão no carro com os filhos e dizem: não, eu não vou ajudar aquele mendigo, ele vive disso. Não, ele tem que arrumar um emprego. E aí o que acontece? O pai está ensinando o que para a criança? Está ensinando a não ser caridoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso exemplo. As crianças ouvem tudo. É impressionante. A gente pensa que as crianças não estão ouvindo, né? Meus filhos às vezes vão dormir. Estão dormindo, tá todo mundo dormindo. Eu abro o freezer, tiro um sorvete, abri o pacotinho do sorvete, já apareceu 2 ou 3. Eles ouvem tudo, eles prestam atenção em tudo. A gente pensa que não, mas eles prestam muita atenção. E, bom, se a gente não agir com delicadeza, se a gente não agir com boas maneiras, bom, eles também não vão agir. Agora, se a gente agir, eles também vão fazer a mesma coisa. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.